Olá, bom dia para você. Deus é fiel e bom. Hoje eu estou um pouco triste, apesar de entender os desígnios do Senhor, né? Anteontem, um amigo nosso faleceu no Acre, então, assim, deixou a gente um pouco triste, um rapaz novo ainda, né? E ele ia fazer a primeira luta dele de boxe, de paralítico, né? De paralítico não, de cadeirante, porque ele não era paralítico, ele tinha não tinha as pernas, né? Ele era deficiente. Então ele andava de cadeira de rodas, ele ia fazer a primeira luta dele, ele ia ser, digamos, o primeiro, né, a fazer esse tipo de luta. Mas aprovou o Senhor recolhê-lo. Ele era da igreja, quando eu trabalhei no Acre, eu o conheci lá. E ontem eu perdi meu tio, né? Faleceu também, já de idade, já tinha 86 anos, tinha Alzheimer, tinha diabetes e acabou pegando o Covid, né? Então não resistiu. Mas, como nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, entendemos e agradecemos ao Senhor também por isso, né? Porque Ele recolhe as pessoas no tempo oportuno. Vamos à leitura? Josué capítulo 13, 14 e 15. Josué capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os heveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Madeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Tão somente à tribo de Levi não se deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte do vale, Bet Peor, as falgas de Pisga e Bet Gesimote,
e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão, e suas imediações Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. Desde Hesbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Aram, Bet-Minra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Hesbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Interessante que eu não sei você, mas quando eu vou lendo assim, parece que eu vou viajando, até no tempo lá, vendo aquela situação, como que seria aquelas terras, imaginando assim, as terras, sabe? Eu viajo nas leituras, eu viajo nas guerras, é interessante. Bom, vamos continuar. Josué, capítulo 14. A terra de Canaã distribuída por sorte. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele,
como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 15. As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. Semana atrasada, sem ser nesse domingo no outro, nós pregamos esse capítulo 14 aqui, falando sobre Calebe, a partir do versículo 6. Interessante a história dele, muito interessante mesmo. Um homem que, com 85 anos, optou por tomar suas próprias terras, com a certeza de que voltaria vivo dessa guerra. As heranças das 9 tribos e meias, a herança de Judá. Josué capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim. Passa a Zin, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esron, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Arsmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas destes limites vão até o mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. E o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então dá a volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir. Passa ao lado do monte Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte e indo a Sequiron. Passa o monte de Baalá, saindo de Jabneel para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Calebe conquista Hebrom. Também em Juízes, capítulo 1, de 11 a 15, você vai encontrar, nós vamos repetir provavelmente uma leitura parecida, né? A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmal, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que
pedisse um campo ao pai dela, e ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azar-Gada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezen, Eltolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adurão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdael-Gade, Dileã, Mispa, Joteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitris, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asna, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Queriate-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron. Izior, ao todo 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, ao todo 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eltecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzã, Cidade do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Encerramos nossa leitura. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei, essa Bíblia minha aqui, ela é Bíblia Coinar, então ela não tem mapa, mas tem algumas Bíblias que possuem mapas no final, igual essa minha aqui, essa outra aqui tem. Alguns mapas que você vai ouvir mesmo. Então, quando você for ouvir das cidades, tenta acompanhar aqui nos mapas, para você fazer essa viagem que eu falei que a gente acaba fazendo. Então, quando a gente estuda esses mapas depois, para você ter uma noção do que você leu ali, né? Então, costuma ter nas Bíblias alguns mapas do Antigo Testamento e alguns mapas do Novo Testamento. Igual aqui tem a viagem missionária de Paulo, qual foi o trajeto que ele fez. Quando nós formos lendo o Novo Testamento, a gente vai ver, tá bom? Então é isso aí, uma sugestão para você acompanhar nos mapas das Bíblias aí, muitas Bíblias tem, tá bom? Então
Deus abençoe você. Não esquece de deixar lá o versículo, né? Para você concorrer ao livro que nós vamos enviar, que será esse livro aqui. Ó, O Peregrino. Não será com essa capa, porque essa capa não tem mais, tá? Essa capa aqui é única, ele é grosso, mas é um livro facilíssimo de ler. É o segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Quer dizer, o primeiro livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. A Bíblia é o primeiro e esse aqui é o segundo livro mais vendido. Então, você vai ganhar esse livro. Se você tiver, você dá de presente. Se você não tiver, você leia, né? Se você quiser outro também, eu enviei esse livro aqui, pedi para irmã que ganhou lá do Ceará. Infelizmente, fui saber hoje que não tinha mais esse livro, né? Eles na ocasião, não sei o que aconteceu lá, e acabou que eu tive que enviar um outro livro para ela. Mas vai ficar aqui uma promessa de que assim que na onde eu peço, né? Chegar, eu vou ver se eu consigo mandar um para ela também desse aqui, tá? Porque esse livro é muito bom e ela deve ter ficado na expectativa desse livro aqui, né? Então vamos aguardar. Chegando lá, a gente pede, eu deixei um avisozinho para me avisar. Do contrário, ela já vai estar recebendo o livro assim que chegar lá, por volta do dia 24, que eu tive que fazer um outro pedido hoje. Ela vai tirar uma foto com aquele livro e mandar pra gente ver. A Marislene, né, que ganhou como é que chama? O devocional dela, ela tirou uma foto. Amanhã eu dou um jeito de virar a tela aqui para vocês verem, tá? Que eu não sei ainda trabalhar muito bem ainda com esse negócio de imagens aqui. Mas a gente vai mostrando para vocês, ela já recebeu, demorou para receber, apesar de estar tão pertinho aqui, né? Porque eu deixei lá na igreja e ela pegou esse final de semana agora passado e tirou uma foto e mandou pra gente. É isso aí, gente. Deus abençoe seu dia, que ele seja maravilhoso. Vamos?